Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar falando sobre aquele livro Libertação, né? Aqui no canal, para quem acompanha, sabe que a gente está fazendo, cada capítulo a gente está fazendo um vídeo. Hoje nós vamos falar do capítulo 9, Perseguições Invisíveis, Perseguidores Invisíveis, né? Mais ou menos aí umas 11 páginas. Eu vou fazer um resumo e vou falar em cima desse resumo. A gente recomenda mesmo que vocês estudem o livro, né? Leiam o livro, estudem o livro. Os vídeos é mais para servir assim de auxílio, de referência, para auxiliar de alguma forma o entendimento dentro da doutrina espírita aí, né? Então, nós vamos falar desse capítulo 9, Os Perseguidores Invisíveis, do livro Libertação. O livro Libertação, ele faz parte daquela coleção do André Luiz, A Vida no Mundo Maior, né? Essa coleção aí, ela é feita aí de 13 livros. O mais conhecido é o Nosso Lar. Libertação mesmo é o 6º livro, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui agora. Então eu vou lendo alguns trechinhos do resumo que eu fiz e vou comentando alguma coisa em cima disso aí, para a gente ver se melhora o entendimento da gente aí, né? Então, ó, a gente sabe que no capítulo anterior, a equipe, né, Gúbio, Eloy e o André Luiz tinham passado por um entendimento lá com Gregório, que era tipo um chefe de uma cidade espiritual, mais dedicado assim ao lado negativo da força. Ele mesmo se coloca como seguidor do dragão, né? Então, depois dessa negociação, esse Gregório aceitou liberar a presença, a permanência dessa equipe junto a Margarida e o que estava acontecendo ali junto com a Margarida, né? Então, no dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado nos surpreendia. Então, eles já perceberam, quando chegou lá, que a casa era um edifício, né? Um edifício de enormes dimensões, denunciava a condição aristocrática dos moradores. Quer dizer, uma casa muito grande, um edifício, uma casa muito grande, que já demonstrava a questão da riqueza, da posição social dos moradores. Paramos junto à ala esquerda, olha aí, e notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente, rostos patibulares, carantonhas sinistras. Aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis a julgar pelas sombras que o cercavam. De vez em quando a gente vê uma casa ou vê uma pessoa, e às vezes tem gente até que sente inveja, que quer ser igual, né? Aquela coisa esquisita lá, mas não percebe o lado espiritual da coisa. Então, apesar de ser uma casa muito grande, um edifício com alas, imagina uma casa com alas. A maioria não tem, né? Fica achando que o pessoal já é feliz só pela posição social, pelo dinheiro, né? Pelo poder. E a gente começa a ver aqui que isso não é realidade. Quem vê cara não vê coração, né? Um negócio assim. Não é realidade, mas vamos seguindo aqui. Então já percebeu aqui que a casa estava entulhada de espíritos. Aqui está contando uma situação, mas essa situação pode acontecer com a gente mesmo, na nossa casa. Será que a nossa casa também não está entulhada de espíritos que tentam nos prejudicar? Que é o caso desse pessoal aqui. Eles estão aqui contratados, designados para prejudicar a Margarida, provocar a doença e até a morte dela, né? Então, de vez em quando, a gente tem que analisar se a gente também não se encontra nessa situação aí. Mas vamos lá. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. O próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível. Saldanha, né, que era o diretor da falange que estava atuando lá, veio receber, pôs-nos a fazer gestos hostis, mas ante a senha com que o Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. Então, pensa bem, precisava até de senha para poder chegar perto.
cheio de espírito ali, com o objetivo de destruir, de prejudicar, de adoecer, e para chegar perto precisava de senha, né? Para demonstrar que era amigo, digamos assim. Senha fornecida pelo chefão. Olha que situação muito diferente um negócio desse, né? Bom, vamos lá. A jovem senhora foi cedendo devagarinho. Então o Saldanha começou a fazer uma espécie de resuminho da situação, né? A jovem senhora foi cedendo devagarinho, indicando-nos vastos. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis, né? Então ele comentou que ela estava cedendo devagarinho, perdendo as forças, enfraquecendo, adoecendo. E quando, bom, vamos por aqui mesmo, indicando lá um vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Então a gente imagina aqui com os botões. A nossa casa pode estar assim também. Existe uma questão energética. Se a gente fica pensando, falando, fazendo, xingando, a gente vai produzir, facilita a produção de energias que nos fazem mal, que fica grudado na parede, no teto, no chão, né? A gente cria inclusive aquelas formas de pensamento, barata, lagartixa, escorpião, formas de pensamento muitas vezes criadas pelo nosso próprio pensamento, quando a gente briga, articula, xinga, fica pensando besteira, a gente vai criando essas formas de pensamento e a gente dá vida para isso aí. Por isso, quando acontece trabalhos assim de desobsessão, normalmente a própria equipe espiritual vai lá e limpa o ambiente. Limpa, porque se continuar daquele jeito, um ambiente tumultuado, perturbado, sujo, contaminado, mesmo se os espíritos são retirados dali, se não limpar o ambiente, daqui a pouco outros espíritos vão se sentir atraídos e vão chegar e tomar conta do lugar de novo. Então tem que limpar. Oração, alguns procedimentos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, que a gente pode realizar para poder provocar essa limpeza, mas é uma coisa assim necessária da gente fazer. Então quando eles começaram a falar da senhora aqui, ó, a mulher ainda moça, mostrando extrema palidez, era Margarida o nome dela, né, obsediada lá, que a equipe estava se propondo a auxiliar. Aí, à medida que foram entrando, eles viram lá 2 desencarnados de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo a complicada operação magnética. Meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem, singularmente abatida, interpenetrando a matéria espessa da cabeleira em que descansava. Surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor púrpura, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Pensa bem um negócio desse aqui. Existem várias estratégias utilizadas pelo lado escuro, negro da força, para poder prejudicar, para poder intensificar a obsessão. Uma dessas estratégias é buscar recolher esses corpos ovoides e acoplar esses corpos ovoides no perispírito, no corpo astral, na aura da pessoa, dependendo do objetivo que se quer alcançar. Essa é uma das técnicas. Só lembrando que esses corpos ovoides são espíritos. Mas são espíritos que se fixaram tanto na maldade que acabaram perdendo o talento dos braços, das pernas, da forma humana, e aí virou como se fosse uma bexiga cheia de água, né? Luiz Sérgio coloca nos livros dele, que é como se fosse uma bexiga cheia de água, com olhos, nariz, boca, cada um muito cheio de energias negativas. Aí coloca esses seres na pessoa que quer obsediar, que quer transformar a vida dela, prejudicar a vida dela, e essas pessoas, esses corpos ovoides passam a sugar a energia da pessoa.
Isso aí também é considerado como tipo a segunda morte, né? Do lado negativo da força, é como se fosse a segunda morte. É muito tenebroso uma coisa dessa aí. Então, dentre essas várias estratégias, uma delas é justamente recolher, buscar, procurar, encontrar esses corpos ovoides com as características que você quer destacar na pessoa que está sendo atacada e grudar lá, colocar, ligar no sistema nervoso, ligar onde quer prejudicar, coloca lá um danado de corpo ovoide. Mas pensa bem, dezenas de corpos ovoides, dezenas de espírito reduzido na forma perispiritual pela sua ignorância, sua maldade, né, suas características. É um negócio complicadíssimo. Muitas vezes precisa de auxílio, porque sozinho a pessoa chega num ponto ela não dá conta mais. Lembra lá dos tipos de obsessão, né? Obsessão simples, esse a gente ainda, muitas vezes a gente dá conta. Porque é uma mudança de vibração, né? Você, através do auxiliar o próximo, oração, passe, água fluidificada, tudo isso ajuda a melhorar a sua vibração e você pode até conseguir sair fora da interferência de um espírito que quer te prejudicar, mas de uma forma mais amena. Às vezes nem sabe que está te prejudicando, né? Caso de obsessão simples. Mas quando passa para outros tipos de obsessão, subjugação, fascinação, possessão, que são aquelas obsessões complexas, né? A partir daí, onde existe todo um planejamento de como destruir a pessoa, na maioria das vezes, o paciente precisa de alguém para ajudar, incentivar, motivar, fazer ele cair a ficha um pouco, né? Bom, a obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida jazia absolutamente presa não só aos truculentos perturbadores que assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes a se lhe apropriarem das forças, vampirizando com um processo intensivo. Verificava o cerco tecnicamente organizado. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Então, aqui a gente percebe isso aí, né? No caso desse, tem dezenas e dezenas de obsessores, de espírito colocado ali para poluir a energia do ambiente, criar uma matéria assim, negativa, que faz mal para a saúde, que gruda nas paredes, nas portas, janelas, teto, para tudo quanto é lugar, cria um ambiente assim tenebroso, dezenas de espíritos. Então também, durante um trabalho de desobsessão, também é necessário recolher esses espíritos. Vamos imaginar que se estivesse sendo feito um trabalho de desobsessão ou um trabalho de apometria para essa Margarida aqui, tinha que recolher esses espíritos, tinha que limpar o ambiente, né? Além de direcionar depois uma atenção para esses que estão coordenando a ação. Então aqui fica visível a técnica. Não são espíritos assim que saem prejudicando sem saber o que está fazendo. Eles montam estratégia de como prejudicar o fulano, e descobre as suas fraquezas e vai lá na fraqueza colocar o dedo lá, né? Então é uma forma assim de tecnicamente organizado, olha o termo, né? Verificamos o cerco tecnicamente organizado, com o objetivo mesmo de destruir, matar. E consegue fazer um negócio desse? Consegue, se o ser que estiver sendo vítima disso não tiver uma assistência, um conhecimento espiritual, alguém que possa ajudar, se ele não for em alguma instituição capacitada para isso, consegue, adoece, é perigoso até matar, até morrer com uma situação dessa aí. Mas tudo depende também do merecimento, da situação envolvida que está aí, né? Bom, todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele
e examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovais, ou ovoides, que se alimentavam delas automaticamente no movimento indefinível de sucção. Então ligou os corpos ovoides e ele ficava chupando a energia da Margarida, que era a encarnada, né? Chupava, sugava a energia. Então eles foram colocados ali para enfraquecer a Margarida. Enfraquecendo, provocar feridas, provocar alterações na pressão sanguínea, surgir assim, colocar doenças na pessoa, né? E por aí afora. Então esses seres, só de estar mais ou menos próximo, em contato, eles estão transmitindo também as suas dificuldades para a pessoa que está recebendo. Agora, como é que a gente poderia sair de um negócio desse, né? São vários recursos, vários mecanismos de autodefesa que a gente tem que utilizar. Não é um só que a gente faz, são vários. Pensa aqui, vamos visualizar. Pensa numa casa, na construção de uma casa. Tem que fazer a base, né? O chão ali, a base, tem que levantar as paredes. Isso tudo são recursos de defesa. O chão, as paredes, o teto, a janela, a porta, às vezes até um muro. Dependendo da situação, coloca muro ou grade, coloca cerca elétrica, câmera para vigiar quem está chegando, interfone, muitos recursos que funcionam como autodefesa. Assim também é na nossa vida, a gente tem que fazer várias ações de autodefesa. Questão de perdoar, questão de gratidão, sentimentos positivos, estudar, lembrar sempre daquele amai-vos e instruí-vos. A gente tem que trabalhar muito em cima daquilo lá, amai-vos e instruí-vos, porque aquilo faz a nossa vibração melhorar, dificultando a interferência do lado negativo da força em cima da gente. Então é uma coisa que a gente tem que observar sempre, melhorar a nossa frequência, se sintonizar com coisas boas, atrair a luz para o seu lado, atrair os bons para o seu lado, que são luz. À medida que essa luz vai chegando, ela vai espantando as trevas, vai espantando as companhias negativas, que não gostam de conviver com a luz, não convive assim com a luz. Chega a luz, espanta as trevas. Essa luz vai chegar perto da gente à medida que a gente for trabalhando em cima disso, né? Amai-vos, instruí-vos, orai e vigiai. É mais ou menos essa situação aí. Traga a luz para o seu lado. E a gente vai vendo aqui um reflexo no corpo da Margarida. Ela alterava até a pressão sanguínea, provocava feridas, todo o descontrole aqui. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantavam, dava ideia dos fenômenos alucinatórios que acometiam a mente, né? Teor das visões e audições interiores a que se via submetido. Nosso orientador, né? Aquela intenção de socorrer aquela senhora doente, é que a amava por filho, muito, muito querida do coração. Dentro da minha condição de humanidade, André Luiz falando aqui, né? Reconheci que se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passos de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças, e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um. Pensa bem, essa seria a visão do André Luiz, que estava sendo diferente da visão do Gúbio. O Gúbio estava agindo de forma diferente, mas vamos lembrar que o Gúbio que coordenava a equipe era um espírito bem mais esclarecido, acostumado a esse tipo de trabalho, né? Porque isso é um trabalho, gente, muito firme. Bom, aqui também demonstra que eles atuavam de forma hipnótica, né? Produzindo visões, sons, quando estava acordado, quando estava dormindo, para ir criando uma certa confusão mental e tirando o autodomínio, né? A autoconfiança, fazendo ela ficar muito insegura, cada vez mais insegura, com medo. Tá vendo? São estratégias para baixar a frequência.
Porque abaixa a nossa frequência, fica mais fácil para eles nos dominar, né? A gente aumentando a nossa frequência, fica mais difícil para eles atuarem em cima da gente. Então a gente tem que preocupar muito com esse negócio de frequência aí. Música, ambiente, o que a gente está fazendo. É lembrar do amai os instruídos. Amai-vos, desenvolva o seu sentimento, virtude, faça o bem, seja útil, e desenvolva o seu conhecimento. Estude, leia, participe de cursos, seminários, palestras, para ter uma expansão de consciência. Porque à medida que você vai fazendo isso, a sua vibração vai melhorando e você vai aprendendo como se virar, como se defender, né? O conhecimento é importantíssimo. O conhecimento é importantíssimo. Saldanha, né? Secretamente tocado pelo impulso do nosso dirigente, positivo do nosso dirigente, também pelo magnetismo ali, né? O chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar informações espontâneas. Estamos em serviço mais ativo há 10 dias, precisamente. Não contamos com qualquer resistência. Não contamos com qualquer resistência. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. A meu ver, Rubio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou: e o marido? Esclareceu Saldanha: o infeliz não tem a menor noção da vida moral. Hoje conduzirá a esposa à igreja. Então pensa bem, não contamos com qualquer resistência. E o que é esse? Como é que funciona essa resistência? O que é essa resistência? Essa é a questão moral, é a questão da oração, a questão do culto no lar, é a questão de ter aquela preocupação em fazer melhor, né? Do amar os instruídos novamente, do orar e vigiar novamente em cima disso aí. A pessoa não acredita em nada, em espiritualidade, não acredita em Deus, não acredita em nada, ele não vai colocar nenhuma resistência a um ataque sistematizado ali, né? Organizado. Não vai ter como ele resistir a isso, porque muitas vezes a pessoa acha até que não existe os espíritos, e eles existem, estão em contato conosco direto e nos influenciam constantemente. Lembra da pergunta lá do livro dos espíritos, né? Os espíritos nos influenciam? Kardec responde lá, né? Aparece como resposta da pergunta: sim, na verdade são eles que vos dirigem. Então a todo momento a gente está recebendo interferências, ideias, sugestões. Cabe a nós selecionar aquilo ali. O que presta, às vezes você até utiliza, mas aquilo que não presta você já sai fora e pronto, acabou. Tem que ir aprendendo a resistir isso aí. Mesmo para aqueles que sabem da existência, muitas vezes são envolvidos e se deixam influenciar. Não é fácil não, é difícil. Mas a gente está aqui para isso, e a gente está aqui há muitas reencarnações para isso. Bom, eles iam à igreja, né? Vão à missa na esperança de melhoras. Amparou a Prestimoso e ajudou a vestir com esmero o marido, né? Os cônjuges, acompanhados por extensa sucia de perseguidores, tomaram um táxi na direção de um templo católico. O veículo, a meu ver, transformara-se como que num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas boletavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto luzente. Aqui a gente está falando, direcionando, o livro conta que eles foram para uma missa, mas poderia ir para um culto espírita, evangélico, qualquer que seja a religião, a situação seria semelhante, né? E entrou o espírito, subiu o espírito, ficou aquele carro assim cheio de espírito para tudo quanto é lado, que se fosse no normal, que não teria nem condições, se fosse no físico, no ambiente físico, terceira dimensão, não teria nem condições de tantas pessoas assim em cima do carro. Como é no plano espiritual, eles têm lá os seus recursos para ficar mais agarradinho, né? Para ser possível. Mas André Luiz coloca que ficou parecendo um carro carnavalesco, de tanto espírito que estava em cima ali deles, né? Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. A maior parte ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir.
Penetramos o templo, onde se comprimiu nada menos que 7 a 8 centenas de pessoas. E a algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava, né? Às vezes a gente pensa que não, vamos lá na casa espírita. Hoje até está mais difícil, né? Mas vamos considerar que está no normal. O que é normal, né? Então vamos considerar como se fosse antes. A gente pensa, não, vamos na casa espírita e vai estar tudo resolvido. Mas tanto na casa espírita, na Umbanda, no Seixonoe, qualquer que seja a religião, os processos são o mesmo. A gente vai os acompanhantes. Chega lá, fica lá os acompanhantes. Tem as equipes espirituais que montam a guarda, que levanta perímetro de defesa, campos de energia, campos de força, aquele negócio todo. Isso também em todas as religiões, mesmo naquelas que não acreditam na interferência assim, direta dos espíritos. Mas acontece também, a equipe espiritual está lá para proteger, para auxiliar. Então, quando fala aqui de uma certa religião, a gente tem que imaginar todas as outras, né? Porque é tudo muito parecido nesse ponto aqui. Ao fixar os altares, conforme surpresa, aliviou-me o coração. Dos adornos e objetos do culto emanavam doce luz. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Então, que coisa, né? Vai chegando perto dos altares, para eles que estão no plano espiritual, fica fácil identificar as energias, energia positiva, energia negativa. Se tinha lá de 7 a 800 pessoas, vocês imaginam a quantidade de desencarnados nesse negócio, hein? Tanto de fora quanto de dentro, do mesmo jeito parecido lá que estava o carro amontoado. Então a gente fica vendo dentro da casa religiosa como se fosse também um amontoado. É claro que tem as equipes espirituais que fazem a questão da defesa aí, né? Bom, o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? Sim, concordou o orientador. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Entretanto, a bondade divina é infinita e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. Ainda existem na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da Taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Nessa casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que espalhem, é natural que resplandeçam. Os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos aqueles que sintonizam com o plano superior. Então está lá os altares, está lá as estátuas, né? Mas de tanto o pessoal fazer as orações, emitir energia mental, muitos com boas intenções, muitos assim querendo mesmo atingir, sintonizar com Deus, né, com Jesus. Então aquilo vai impregnando esses objetos a ponto de fazer eles resplandecer, iluminar, né? E aqui também tem os mensageiros celestes, como em qualquer outro. Os mensageiros celestes tentando auxiliar todos aqueles que estiverem em sintonia com eles, né? Se estiver em sintonia com os mensageiros celestes, você pode estar em qualquer religião que você vai receber. Se você não tiver em sintonia, muito pelo contrário, você pode estar em qualquer religião também que você não vai receber, né? É uma questão assim de vibração, de sintonia. Aí, seguindo aqui mais, né? A multidão bem vestida. A gente tem que fazer o melhorzinho que a gente pode, né? Bom, o halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade,
precisariam despender imenso esforço. O sacerdote e os alcoólicos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo com os assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com evidente propósito de ali semear os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão. Em seguida, passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas a fina contextura. Os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei, através do halo de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava para melhorar a atitude mental na oração. Os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Então, vamos tentar aqui, vamos digerir esse negócio aqui um pouco, né? Tudo esse ano, onde tiver reunido mais de 2, né, Jesus estaria por ali. Quer dizer, mesmo quando a gente faz o culto sozinho, a gente tem a gente e o nosso anjo da guarda está ali também, né, nos auxiliando. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Mesmo tendo aquele monte de gente, aquele monte de espírito, até meio desequilibrado, tentando conturbar, porque eles estão na bagunça, eles querem mais que os outros também fiquem na bagunça, né? E com isso eles tentam desviar o nosso foco, atrapalhar a nossa atenção, fazer com que você fique prestando atenção na roupa, na situação que está acontecendo, e esqueça de dar atenção até às palavras de quem está usando a palavra lá, fazendo as palestras, os estudos, né? Mas mesmo nessa situação, tinha lá os mensageiros celestes, que foram para poder fluidificar a água, fluidificar as hóstias, abençoar quem tivesse em sintonia para receber essa bênção. Bom, e além disso, ainda tinha os desencarnados que ficavam jogando, atrapalhando, para a pessoa não conseguir sintonizar, para a pessoa não conseguir receber o benefício. Bom, vamos seguindo aqui. Tinha uma senhora, uma sincera admiração à vida superior, né? A mulher estava tentando. E aí, 2 transviados lá, da esfera inferior, percebendo a esperança da senhora, tentavam anular-lhe a atenção, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Faz lembrar de coisa ruim, é a baixa vibração. Provoca insegurança, medo, discórdia, conflito, lembra dos problemas, das dificuldades, tudo isso com a intenção de diminuir a vibração. Às vezes até sem saber o que eles estão fazendo, às vezes, dependendo do espírito que está atuando, mas é uma coisa instintiva deles, né? Ver a pessoa ali tranquila, equilibrada, quer lá e desequilibrar a pessoa. Eles podem. Isso tem mais, né? A história de gênios satânicos atacando os devotos de variadas matizes é absolutamente verdadeira, né? A aquisição de fé demanda esse trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura, ilumina. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso, durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Então, vamos ter aquela... A gente está num mundo de expiação e provas, onde os espíritos são atrasados, nós somos atrasados, né? Então a gente tem que estar sabendo que a gente convive com o espírito atrasado, inclusive nós mesmos somos atrasados. Se a gente for lembrar daquela classificação que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, acho que pergunta 100, parece, ele divide lá em 3 categorias, cada categoria
vários subníveis, já deixando claro essa diferença entre os espíritos. Existem vários tipos de espírito, né? Vários tipos, vários níveis de espírito, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Existem hierarquias que trabalham nisso aí também. Uns para destruir, outros para construir. Né? Do mesmo jeito que tem na nossa realidade várias organizações, né, que funcionam também para fazer o bem, para fazer o mal, é muito semelhante. Aqui uma cópia imperfeita do lado espiritual, do lado de lá. Então, não adianta, sabe? A gente tem que lembrar que a gente tem essa interferência. Lembra aquele desenho do Pateta, que tinha um Pateta que era um anjinho de um lado, jogando ideia, e um Patetinha que era o capiroto lá, um espírito negativo, como se fosse o lado negro da força mesmo, jogando ideias negativas na cabeça, influenciando, faça isso, não, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então, se a pessoa não tiver uma certa coerência, um equilíbrio, não estiver buscando, ele vai escolher o caminho errado, sabe? Porque nós somos negativos, então é mais fácil a gente sintonizar com o negativo. É preciso o esforço para a gente sintonizar com o positivo. Então, se esforce, ser inteligente e fazer o bem, viu? Ainda mais a gente, os espíritas, os espiritualistas, que tem aquela noção de lei de ação e reação. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você quiser colher felicidade, alegria, você plante isso também, auxilie os outros, seja útil, faça o bem, né? Plante coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você plantar coisas negativas, você vai receber coisas negativas. Simples assim. Sem esforço preparatório, é impossível receber esse benefício, né? Você tem que se esforçar, não é ficar indo com a corrente, né? Maria vai com as outras. O vento toca para cá, vai todo mundo e você vai também. Toca lá e a gente vai também. Não, não é assim mais não. A gente agora, nesse momento de transição planetária, você tem que escolher o seu caminho, tem que se preparar, estudar, criar uma consciência, abrir o seu entendimento para você fazer escolhas melhores em todos os aspectos, porque você é responsável pelas suas escolhas e essas escolhas têm consequências que vão ser consequências positivas se as escolhas forem positivas, consequências negativas se as escolhas forem negativas. É simples assim mesmo, planta e colhe aquilo que planta. A responsabilidade é nossa, não é do governo, do marido, da esposa, dos outros, a responsabilidade é nossa. Então, sabendo disso, escolha direito, né? Você pode fazer o que você quiser, mas lembre que tem consequência. Tem consequência, então escolha bem, faça coisas boas, seja inteligente, trabalhe no bem com as forças do Cordeiro, com as forças positivas mesmo. Bom, a missa é um ato religioso, tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. Pense também quantas pessoas vão no centro espírita tomar passe, participar das atividades, escutar as palestras, mas às vezes nem escuta, né? Está vendo o palestrante falar lá, conversar, mas quem está aqui está pensando em outras coisas, né? Nossa, eu estou aqui perdendo tempo escutando esse cara falar e não entende que aquilo ali já é tratamento, aquilo ali, você aprender as coisas já é tratamento, já melhora a sua vibração, já diminui o acesso que a influência negativa tem sobre a sua vida, sobre você mesmo. Então é o seu esforço que vai fazer você sair do buraco, né? A equipe espiritual está pronta, nos auxilia, nos ajuda, mas se você não fizer a sua parte, você vai ficar, né? Você tem que fazer a sua parte. E mais um trechinho. As vozes do coro como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas. Tinha um coro na igreja, hein? E vi que muitos espíritos sublimes penetraram o ambiente de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante levava o cálice, depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade envolvendo todo o material do culto. Reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuro que ele próprio expedia em todas as direções.
As hóstias, no prateado recipiente que as custodiavam, eram autênticas flores de farinha coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. As mãos do padre, como podia ser do pastor, como podia ser do líder espírita, qualquer outra coisa, tá? Não é a posição que a pessoa exerce ali que vai demonstrar se ele é mais esclarecido ou menos esclarecido, mais evoluído ou menos evoluído. Não é isso, né? Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia qual foco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Daquele monte de gente que estava lá, das pessoas que iam pegar a hóstia, só uma pessoa conseguiu absorver a hóstia como o verdadeiro remédio que tinha sido preparado ali. As outras estavam, à medida que a hóstia de luz chegava, elas mesmas, com a energia delas, contaminavam aquela hóstia. Pensa bem, a responsabilidade é nossa. Se conseguia contaminar a hóstia daquele jeito, é porque a energia deles em si era uma energia negativa, trevosa, mesmo estando encarnada, pensava em tudo, menos em seguir as coisas de Deus. Bom, aí o Gubbio fala, né? Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador de sentido, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar, acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Bom, junto da enferma e do esposo que se retiravam de regresso ao lar, cercado pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Então, terminada a missa, o casal entrou no carro de novo e os espíritas amontoaram, formando aquele carro carnavalesco, e voltaram para a residência. Mas vamos aqui só destacar também, o celebrante, apesar de consagrado para o culto, celebrante, o padre, o pastor, o líder religioso, o médium, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. Então, se a gente perde o foco, a gente desvia, pronto, aí ao invés de ser algo assim positivo, que engrandece as pessoas, motiva as pessoas para o lado positivo da coisa, a gente passa a ser alguém que joga energia ruim para atrapalhar também. Então, dê o seu like, assista os outros vídeos desse canal.